Boas pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal Tuga Foot, maltinha, sejam bem-vindos a mais uma análise. Hoje vamos então para a análise da Liga Europa. Começaram os playoffs da Champions na terça e na quarta, hoje foi dia de Liga Europa, no caso ontem, portanto vamos trazer a análise do Porto-Roma que tivemos ontem. Falando primeiramente do momento de forma das duas equipas, são duas equipas que não vêm de um bom momento de forma. É um Porto que está um pouco abaixo, a 8 pontos da liderança do campeonato, em terceiro lugar a 4 pontos também do Benfica, bastante longe ali dos seus grandes rivais, eliminado das taças e tal, fez uma fase de liga um pouco fraca na Liga Europa, e uma Roma num cenário parecido, também encontra-se em oitavo ou nono lugar da Série A, também não vem fazendo uma boa temporada, já eliminado da Taça de Itália também. Portanto, duas equipas que não vêm de boas temporadas, duas equipas que trocaram de treinadores nesta temporada. A Roma já vai no seu terceiro treinador, né? Ranieri já é o terceiro treinador, o Porto com Anselmi que acabou de chegar, portanto, duas equipas num cenário parecido. O Porto desta vez apostou mais uma vez no sistema 3 centrais, um 3-5-3 mais ou menos ali, um meio campo bem povoado e com o ataque a 3 ali. Falando do jogo em si, malta, a primeira parte do Porto-Roma, eu achei uma primeira parte bem sonolenta, diga-se de passagem. A primeira parte foi muito estudada, né? Porque tanto a Roma quanto o Porto têm um sistema tático relativamente parecido, ok? Então ali nos primeiros minutos as duas equipas encaixaram-se uma na outra. Foi um momento assim de... Foi uma primeira parte muito tática, mas ao mesmo tempo muito física, muita disputa de bola, muita pressão de um lado e do outro. As equipas encaixaram-se muito bem e não aconteceu muita coisa. Apesar de tudo, a Roma conseguiu ser a equipa mais perigosa na primeira parte. A Roma tem 3 chegadas ali na primeira parte, claro, são chegadas perigosas, são boas jogadas, mas depois o remate não são muito bons. Tem uma boa jogada ali que o Dovbyk faz um bom pivô, segurar a defesa do Porto para o Dybala fazer um remate que sai fraco para as mãos do Diogo Costa. Tem outro lance ali também parecido com o remate fraquinho do Pellegrini, se eu não me engano, para as mãos do Diogo Costa. Ou seja, a dinâmica foi mais ou menos essa, um jogo muito equilibrado a nível de posse de bola. Ora o Porto tinha a bola e ia para o ataque, ora a Roma tinha a bola e ia para o ataque. O Porto é que não conseguia encontrar espaços na defesa da Roma, a Roma conseguiu ter um bloco defensivo muito compacto. O Porto de vez em quando dava uma brechazinha, mas também não era muito grande, e o Diogo Costa ia salvando. O Diogo Costa que fez uma grande partida, acho que foi um grande herói do Porto, importantíssimo principalmente na segunda parte. A primeira parte não acontece muita coisa, o grande acontecimento da primeira parte é o gol da Roma aos 45 mais 5, né, já nos descontos, no último minuto dos descontos, que é uma jogada à direita. O jogador da Roma aparece à direita, faz o cruzamento para dentro da área. Eu tenho que dizer que o Dybala, que estava a fazer um jogo interessante do lado da Roma, acaba por ser substituído por problemas físicos e entra a jovem promessa lá, o Balnik, desculpem, eu não sei o nome dele. Ele acaba por entrar e ele entra muito bem, ele tem logo um impacto imediato, porque no lance do gol é ele que recebe a bola dentro da área. O Neuer Pérez consegue fazer o corte, mas corta muito mal. Porquê? Porque ele corta a bola para a frente, faz um corte incompleto. O Otávio fica a dormir e o Celik, que estava nas costas do Otávio, ultrapassa o Otávio e empurra a bola para dentro da baliza. O Diogo Costa ainda sai da baliza, mas não consegue fazer muita coisa. O Celik foi mais rápido e empurrou para fazer 1-0, balde de água fria no Dragão. O Porto, que até estava a conseguir aguentar-se na primeira parte, leva um gol no último minuto da primeira parte e ia para intervalo assim a perder por 1-0. Um péssimo resultado, né? Perder por 1-0 em casa, assim, não é um resultado que elimina o Porto, mas é um resultado que deixa as coisas muito complicadas, né? A segunda parte, meus amigos, eu tenho que destacar 2 personagens. Um, Diogo Costa, que salvou o Porto uma vez e é importantíssimo o gol do Porto, e outro, Martin Anselmi, ok? Martin Anselmi acho que foi essencial para esta salvação, digamos assim, do jogo do Porto, ok? O Porto entra muito bem, já entra logo com uma oportunidade, que é um lançamento do Otávio, que o Samu faz muito bem o pivô e entrega a bola para o Rodrigo Mora, que já abre no Francisco Moura, que nas costas do defesa da Roma, ele ainda segura a bola, espera ali um bocadinho, faz o remate pé direito, e o Sevillar faz a sua primeira defesa na partida. O Porto não deu um remate à baliza da Roma na primeira parte, na segunda parte já dava um remate logo a abrir
a partida, né? O Samu, que esteve desaparecido na primeira parte, não apareceu, na segunda parte aparece mais nesse papel de pivô, parecido com o que o Dovbyk fez muito na primeira parte do lado da Roma. Falando de jogadores do Porto, acho que alguns jogadores que tiveram um destaque. Foi o Rodrigo Mora, mais uma vez, Rodrigo Mora a aparecer, é um jogador muito onipresente, digamos assim. Ele tanto aparece no meio campo como aparece na ala, aparece no ataque, ele aparece em todo o lado. Eu acho que ele falha muito ali no último passe, na hora de rematar, eu acho que ele peca um pouco, mas tirando isso é um jogador extraordinário. Gonçalo Borges esforçou-se bastante, mas eu acho que fez uma partida um pouco abaixo, também pecou muito nessa questão das decisões, na minha opinião, né? Na minha humilde opinião. Aos 63 minutos, Martin Anselmi acaba por promover duas alterações que, na minha opinião, mudam o curso do jogo. Ele tira o Alan Varela, que tinha cartão amarelo, e acaba por lançar o Fábio Vieira, e tira também o Rodrigo Mora para lançar então o PP. Eu na altura achei um bocado estranho tirar o Rodrigo Mora, que estava a ser talvez o jogador mais influente do Porto, mas provou-se ser uma grande substituição, porque resultou no lance do gol. Antes de falar disso, esqueci-me de falar, mas a Roma cometeu muitas faltas na primeira parte, ok? Foi um total de 9 ou 10 faltas, com vários cartões amarelos para os jogadores da Roma, portanto jogo muito físico, muita pancada dos jogadores da Roma, isso veio custar caro depois. Falando de um grande lance que podia ter decidido o jogo, a Roma tem ali dois cantos decisivos por volta do minuto 65, 2 minutos depois das alterações do Anselmi, que o primeiro canto de cruzamento do Pellegrini ao primeiro posto aparece muito bem o Cristante, esse mesmo ex-jogador do Benfica, aparece de cabeça e o Diogo Costa faz uma grande defesa a salvar o Porto, e aí o Neo Pérez consegue reagir rapidamente para limpar e evitar o rebote ali do Mancini, né? Evitar ali o ressalto do Mancini. Portanto, Diogo Costa foi importante ali, e guardem essa informação porque deu novo canto para o Porto. Mais uma vez Pellegrini levantou na área, desta vez o Diogo Costa consegue recolher, e o Diogo Costa é muito inteligente porque ele já pega a bola e ele já faz um lançamento longo para o ataque, e a Roma estava praticamente toda no ataque na sequência do canto, portanto o PP vai praticamente sozinho, tem ali uns 2 ou 3 jogadores da Roma, e o PP com muito espaço, ele galga terreno, leva a bola até a área, só que ele perde ali a disputa contra o jogador da Roma, contra a defesa da Roma, a bola sobra à entrada da área, onde aparece o Francisco Moura, que faz um belo remate, que conta com um pouco da sorte, né, porque a bola ainda bate no joelho ali do defensor da Roma, acho que é o Selic, que sobe e trai o Sevillar, né? A bola sobrevoa o Sevillar e entra dentro da baliza, um pouco contra a corrente do jogo, ok? Porque eu acho que a Roma, naquele comecinho de segunda parte, vinha sendo melhor que o Porto, apesar do Porto ter tido aquela entrada derrompante, quase marcando o gol do empate. Acho que apesar de tudo a Roma vinha sendo melhor, e um balde de água fria para a Roma, numa sequência de um contra-ataque, assim, totalmente promovido por Diogo Costa, o Porto chegava ao gol do empate, né? 10 minutos, não é bem 10 minutos depois, cerca de 7 minutos depois, temos mais outro grande acontecimento. O Cristante leva um cartão amarelo por volta dos 60 e tal minutos, e em questão de 10 minutos Cristante é expulso, porque numa jogada ali com o jogador do Porto ia escapando do Cristante, ele acaba por fazer aquele famoso puxão, aquela famosa falta tática, só que ele já tinha amarelo, ou seja, Cristante leva o segundo amarelo e é expulso aos 72 minutos, mais ou menos, obrigando a Roma a jogar ali os últimos 20 minutos com um jogador a menos. Ou seja, a Roma, que estava a ganhar o jogo, podia ter feito o 2-0, podia ter levado uma boa vantagem para o Olímpico de Roma, de repente levava o gol do empate e acabava o jogo 20 minutos do final com um jogador a menos. Que balde de água fria tremendo para a equipa de Ranieri, né? Sem Cristante, com a saída do Cristante, há duas alterações. O Martin Anselmi desfaz a linha de 3 centrais, tirando um central que foi o Otávio, para colocar o Namaz, ou seja, claramente a apostar ali, tirar um central para pôr um avançado, e do lado da Roma, a Roma fez o contrário, né? A Roma tirou Dovbyk, a referência de ataque, pôs Leandro Paredes, um médio defensivo ali para compor o meio campo, ou seja, uma equipa retraiu-se, a outra lançou-se para o ataque. O Porto, obviamente, depois do vermelho do Cristante, o Porto domina os últimos 20 minutos, a Roma não consegue ter mais nenhum ataque com um jogador a menos, só que o Porto não cria assim muitas chances de perigo, ok? Eu senti um pouco falta de criatividade ali dos jogadores do Porto. O Gonçalo Borges decidiu muito mal, como eu disse,
vários cruzamentos errados, perdas de bolas ali em zonas de ataque. O PP eu acho que mexeu bastante com o jogo, o Fábio Vieira também entrou bem, como eu falei. O Namazo não acrescentou assim tanta coisa, mas acho que teve bem também. Tem uma grande chance do Porto, que é uma jogada à direita, não me vou lembrar de quem, mas é um cruzamento para dentro da área, que aparece o Namazo sozinho, acho que é o Namazo, ele aparece sozinho, ou o Gonçalo Borges, sozinho com o espaço, ele remata de primeira e manda a bola por cima da baliza. Podia ter sido 2-1 para o Porto, podia ter sido o gol da virada. Não acontece, a partir daí não há muito mais chances e a partida fica por isso mesmo. Um para o Porto, um para a Roma no Estádio do Dragão. O jogo termina empatado. O Cláudio Ranieri saiu completamente furioso, ele saiu a gritar com os jogadores, caraças, eu não esperava ver essa reação do Ranieri, mas eu acho que, apesar das circunstâncias, é um bom empate para o Porto, ok? O Porto vinha sendo inferior contra a Roma e conseguir este empate não foi um mau resultado dadas as circunstâncias do jogo. Olhando para a eliminatória em si, não é um resultado tão bom, porque obriga o Porto a ir a Roma a precisar de vencer. O Porto precisa de ir vencer a Roma e a Roma joga em casa com os seus adeptos, tem uma ligeira vantagem, mas está tudo em aberto, né? Basta o Porto marcar um golo em Roma, desde que não leve nenhum, passa a eliminatória. Portanto, tudo em aberto, o Porto tem todas as condições para chegar aos oitavos. Eu diria que está 55-45, 55 para a Roma, 45 para o Porto, portanto, tudo muito equilibrado. Na minha opinião, homens do jogo do lado do Porto, Diogo Costa e Martín Anselmi. Martín Anselmi, as substituições dele alteraram completamente o jogo. Francisco Moura também fez um bom jogo, ok? Não só pelo gol, mas também foi um jogador muito influente, principalmente na segunda parte. Mas acho que o Diogo Costa foi quem segurou esta vitória, né? O Porto mantém um registro bem negativo esta temporada, que desde o ano 2025 começou, o Porto só tem uma vitória. Sim, por mais incrível que pareça, aquela vitória contra o Maccabi Tel Aviv é a única que o Porto tem em 2025. Parece catastrófico, mas é verdade, malta. Portanto, basicamente é essa análise, malta. Espero que vocês tenham gostado da análise, malta. Se vocês curtiram, não se esqueçam de deixar o like, que ajuda muito o YouTube a saber que vocês gostaram do vídeo e recomendar para mais gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal para ajudar-nos a bater a meta dos 10 mil inscritos, malta. Pá, ainda falta um bom bocado, mas a gente chega lá, malta. Portanto, fui.